Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje a gente vai falar sobre a adolescência autista. Lembrando, né, que o meu grau Asperger, meu grau leve. Então, tudo aqui nesse canal é referente ao meu grau, que é o que eu tenho experiência. Mas, se você quer ver outros graus de autismo e etc., deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, ou manda um e-mail para mim, ou manda um direct lá no Instagram, sugerindo temas que você gostaria de ver aqui, tá? E aí eu posso convidar um psicólogo, um psiquiatra, ou se você tem uma história na sua família e quiser compartilhar aqui também, será super bem-vindo. Esse canal é realmente para ajudar o máximo de pessoas, tá bom? Gente, então, falando da minha adolescência. A adolescência é uma coisa complicada para todo mundo, né? Imagina para um autista. Então, eu acredito que os problemas começaram a surgir mesmo, que eu tenho consciência, né, olhando para trás, hoje, aos 13 anos. Então, até os meus 13 anos, eu acho que eu tinha uma infância normal, tinha as minhas, né, esquisitices, né, a minha forma diferente de ser, mas eu acredito que aos 13 anos realmente as coisas começaram a complicar um pouco. E assim, gente, hoje eu tenho 43 anos, então há 30 anos atrás era tudo muito diferente. Então não tinha essa gama de informações que a gente tem hoje, não tinha internet. A gente, né, para ter acesso a livros e etc, era tudo muito caro. Então era muito complexo, né? Eu imagino assim para os meus pais e para os pais, né, das pessoas que têm, que hoje são adultos e etc, como era difícil criar um filho. Então, os meus pais faziam tudo o que podiam, né? Eles batalhavam muito, mas eu sempre fiquei como uma bomba relógio. Então, aos 13 anos, eu comecei a ficar muito revoltada, uma revolta, e assim, eu sentia raiva do mundo, eu sentia raiva de todo mundo, até de mim, e eu dava muito problema, muito. E aí eu queria namorar, meu pai não deixava, minha mãe não deixava, ficava na minha cola. Aí eu namorava escondido. Eu queria ir para as festas, meu pai não deixava. Então aquilo foi me reprimindo, né? Então começou a me reprimir e eu comecei a ficar com muita raiva. E essa raiva, hoje eu entendo, né? Eu não culpo meus pais de forma alguma, porque os meus pais, eles me criaram da forma que eles achavam certo, né? Naquela época não tinha realmente um acompanhamento, né? A escola também não fazia esse papel, né, de falar, olha, seu filho está com um comportamento estranho. Então, gente, era tudo muito assim na raça. Então eu acho que eu comecei a sentir muita raiva daquela repressão, de eu não poder ser o que eu gostaria de ser, de fazer o que eu gostaria de fazer. E aí eu comecei a ter muita dor de cabeça. Então, as minhas crises de enxaqueca, se você não sabe, eu contei aqui no vídeo número 2, eu acredito, eu vou deixar linkado aqui. Eu falei sobre como eu fui diagnosticada, né? E por que eu cheguei nesse diagnóstico. Então, justamente, a dor de cabeça começou justamente aos 13 anos. Então, era muita, eu tinha muita emoção reprimida, muito sentimento reprimido. E eu não tinha empatia. Então, eu não entendia o lado dos meus pais. Eles queriam me proteger, a vida era difícil, né? Eu tinha mais 2 irmãos nessa época, o meu irmão caçula ainda não tinha nascido.
E então era tudo muito difícil para manter, para educar, né? E os meus pais vieram do interior, então sofreram muito quando eram crianças. Então eles já traziam na composição deles, no DNA deles, essa tristeza, essa frustração. Por isso que eu falei no último vídeo que, com base nos meus estudos, eu acredito que o autismo esteja sim no DNA dos pais. Então acontece muito, por exemplo, do pai, né, ser autista e o filho também é da mãe, ou ambos, ou então ter dois irmãos que são autistas. Então, por quê? E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, né, depois do meu diagnóstico. E um dos assuntos que a gente vai falar aqui também é o hiperfoco. Então eu tenho, todo autista tem, né? Levanta a mão quem não tem. Tem hiperfoco. E a gente vai falar sobre isso depois. O hiperfoco, o meu hiperfoco, por exemplo, é física quântica. Eu adoro estudar física quântica, adoro astrologia, adoro tudo que tem a ver assim com mistérios, né, da vida. E adoro viagens, adoro decoração. E agora eu amo esse tema autismo, tanto que eu decidi ter esse projeto, porque eu vi que é um mundo fascinante. E cada um tem a sua história, mas todos têm algo em comum, né? Pais que foram bastante, sofreram muito na infância, né? Ou a mãe durante a gravidez sofreu muito, foi abandonada. Então tem casos assim muito interessantes. Eu adoro o assunto e eu estou estudando bastante sobre isso. E cheguei à conclusão que realmente a gente fica com aquela. Na hora que você está sendo gerado, né, lá na barriga da sua mãe, é tudo moldável. Então, o seu DNA, ele é moldável pela emoção, pelo sentimento. Então, se a sua mãe, né, seu pai, sua família, aquelas pessoas que estão ali ao redor da sua mãe, elas estão transmitindo algum tipo de emoção para você, eu acredito que isso vai sim sair no seu DNA. E esse vídeo sobre adolescência eu vou fazer duas partes, tá? Porque eu já tô vendo que já tá com muito tempo aqui, quase 8 minutos, e eu tô falando, não falei nada ainda. Mas então, gente, a adolescência foi onde começou tudo. Então foi onde eu comecei a ser reprimida, então eu queria fazer coisas que meus pais não deixavam. Eu queria ser, né, de uma forma que a sociedade não queria. Então o meu cabelo era anelado, a sociedade recriminava. Eu sou negra, a sociedade recriminava. Eu queria sair para as festas, meus pais não deixavam. Aí ainda aconteceu da minha mãe engravidar do meu irmão mais novo, né, do caçula, do Davidson. E foi assim, uma avalanche nas nossas vidas, porque a minha mãe já tinha ligado e ela não pretendia ter filhos. E estava todo mundo já maior, né? Eu já estava na adolescência. Então ele veio, assim, foi um turbilhão. E ele veio realmente para mexer com as nossas estruturas, né? A minha mãe, ela tinha doença de Chagas e o nascimento dele fez com que ela lutasse para viver ainda 13 anos depois, né? Então, quando ele tinha 13 anos que ela faleceu. Então, ele realmente é especial, né? E hoje ele está voltado também para muitos trabalhos sociais, e isso é muito legal. Mas, né, estou alongando, mas é isso. A adolescência, ela foi um marco na minha vida. Então, muitas coisas aconteceram. Eu tive que ficar presa a padrões que eu não gostava. E isso me gerou muita raiva. E eu não sabia que sentimento era esse, né? Eu não tinha empatia.
Eu não sabia lidar com tudo isso que estava acontecendo. E aí eu comecei a desenvolver o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E a gente continua no próximo vídeo.